Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Oi, cara, eu estou aqui pra fazer um programa de podcast. Primeiro, que prazer ter você aqui, cara. Sim, eu estou muito feliz. Bom, que maravilha. Obrigado pela oportunidade de abrir sua casa para conversar comigo aqui no Eu Ator. Sim, eu estava com minha champanhe e meu casaco, com minha toalha enrolada na cabeça, antes de você chegar. Hugo Boneme, minha gente. Que maravilha, cara. Obrigado. Que incrível. Agora, já que você começou fazendo essa vozinha de dublagem, né? vamos começar por esse caminho? Como é que a dublagem surgiu na sua vida? A dublagem profissional surgiu há pouco tempo. Eu fui chamado para fazer uma audição para Trolls, pela Fox. E aí acabei pegando papel. E antes você nunca havia feito dublagem? Nunca havia dublado, não. Mas a minha mãe é bailarina, trabalha... Aí volta a história, assim. Minha mãe trabalha lá no Paraná desde antes de eu nascer, fazendo espetáculo de dança da escola dela. E uma vez eu tava brincando na sala, moleque, tinha uns 6, 7 anos, e aí minha mãe estava gravando vozes pro espetáculo de dança. Porque não eram atores, eram estudantes de dança que estavam ali já, né, tentando aprender uma parte das coisas, assim. Então, não se cobrava que eles fossem atuar também. Então, era tudo gravado. Até hoje é gravado, na verdade, os espetáculos dela. A trilha, né? A trilha com as espetáculo. vozes. Então, quando eles estão lá, eles dublam a voz que está gravada já. Ah, então tem texto também nos espetáculos dela, tem. tipo, bem teatral. E é tudo uma coreografia, assim. A trilha do começo ao fim, não tem... Não tem, é play e vai embora. Uau. Tem, assim, uma segurança se precisar alguma coisa, assim. Ela subdivide a trilha na hora de operar, mas é isso. Então, até as cenas são coreografadas no tempo certo. Tudo bem teatro musical, né? Eu comecei fazendo isso com ela lá, eu tava brincando. Em Maringá, né? E ela fazendo uma voz de uma criança, falando: mãe, eu não quero escovar o dente, não sei o quê. Aí eu: mãe, eu não quero escovar o dente, não sei o quê. Eu fiquei brincando. Isso e aí, com quantos anos? 6. E aí ela falou assim: quer gravar você? Eu quero. Aí gravei, aí quando eu me escutei depois lá no teatro, falei: nossa, eu quero trabalhar com isso um dia. Aí ela fez, puta que pariu. Ferrou, perdeu. Ela, mas olha, se você quiser ser dentista, é muito legal também. Porque ela sabe, né, assim, todas as dificuldades da profissão, tudo. Então ela nunca glamourizou a profissão pra mim. Mas ela te colocava pra dançar já nos espetáculos? Não por um machismo bobo. Tanto dela na época, quanto do meu pai, quanto o meu. Ainda que ela fosse professora de dança, artista, tudo, todo mundo tem coisas a superar, né? E minha mãe demorou um tempo pra superar isso, assim. Você não participava? Eu participava fazendo a parte teatral. Eu não podia dançar. Nossa, olha. Podia ser um puta bailarino hoje. Minha mãe, professora de dança, eu sempre tive facilidade. Eu sou uma jamanta dançando. Mentira. Eu tenho facilidade pra dançar, mas eu não tenho linha, eu não tenho limpeza na dança, que é o que é uma falha profissional minha hoje. E poderia, mas enfim. Mas rolou. que oportunidade incrível, né? Ter uma mãe que tem uma escola, então ali era o seu... Era meu playground. Era o seu playground de, tipo, me divertir, fazer personagens. Quando eu vi, eu tava escrevendo as peças pra ela. Quando eu vi, ela tava me deixando dirigir as cenas. Aí... esse ano eu não quero participar. Aí ela falava, então eu vou fazer e você revisa. Aí eu virei supervisor de dramaturgia. Artístico, né? Era minha brincadeira, assim. Que máximo. Porque pra ela já fazia por conta própria. Eu era só um adendo. Um plus. Se eu pudesse ajudar, beleza. Senão ela ia fazer, como ela faz hoje em dia. Eu não tô mais lá. E a partir de que idade você falou, não, acho que é isso mesmo, é esse caminho que eu vou seguir? Desde essa época. Aí quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a fazer teste de publicidade. E aí comecei a sair em algumas... Não, mentira, desde essa época eu já comecei a fazer. Acho que o primeiro comercial foi com 6 anos. Mas em Maringá 6 tem ou esse 7, mercado né? de publicidade? Tem. Maringá é uma cidade grande no interior do Paraná, então muita publicidade local vem de Maringá, entendeu? Das agências de Maringá. E aí... Então você já começou a fazer teste bem novo? Aquela coisa que chegar lá, número... Esperar, não sei o quê. E aí quando
Quando eu fiz, sei lá, uns 12, 13, comecei a entrar na adolescência, eu comecei a ficar com muita vergonha disso. Eu não queria ser famoso. Eu não queria que as pessoas soubessem meu nome, me apontassem e falassem, é o garoto do comercial Na escola, do shopping, né? sabe? Comecei a achar aquilo tudo muito assustador. E aí, uma vez colaram uma foto minha no corredor do colégio, falando umas coisas assim, super bullying homofóbico. É assim, bullying também. que fala, né? É. Ai, eu achei aquilo tão horrível. Eu falei, não, eu não quero isso, eu nunca vou ter amigos, vai ser horrível. As pessoas vão ficar me sacaneando por uma coisa que eu acho legal, então não é legal. Né? Se as pessoas estão me zoando, é porque não é legal. Olha, o pensamento da criança é muito simples, né? É muito cruel. A infância é cruel. Se estão me zoando, é porque não é legal. É. Você é diferente. E aí você rápido entende isso. Aí eu falei, não quero trabalhar com outra coisa. E posso falar, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí você deu uma pausa? Porque aí eu dei uma pausa e porque daí eu foquei em outras coisas que me levaram de volta para a profissão. Tipo o quê? Eu falava muito bem inglês, adolescente, o que era muito raro no meu meio, vamos dizer. Talvez aqui pro Rio as pessoas já falaram, não sei, mas lá em Maringá era uma coisa que não era uma preocupação tão grande. Então, eu sabia que os meus colegas falavam inglês muito macarrônico, assim, e eu gostava muito de música, então eu ficava traduzindo as músicas e estava aprendendo. E eu descobri que eu aprendia idiomas de forma autodidata. Uau! Aí eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser diplomata, botei na minha cabeça. Nem sabia o que era isso, né? Eu quero morar fora daqui, eu quero ir embora. Na verdade, eu estava querendo ser viado fora de Maringá, mas só não sabia disso ainda. Queria expandir. Tava entendendo alguma coisa ali que não podia acontecer ali naquele contexto histórico. O fato é que eu fui focando nisso, de maneira que quando eu vi, eu estava fazendo um intercâmbio. Quando eu vi, eu estava saindo dali. Eu fiz uma prova no Rotary Club, que é um clube de filantropia, que ele faz um intercâmbio cultural. A sua família recebe alguém de outro lugar e uma família recebe você. Você basicamente paga a passagem e vai morar um ano fora. E a família te cria, paga tuas contas, tudo como se você fosse... E você foi ou você recebeu alguém? As duas coisas. Você foi pra onde? Eu fui pra Alemanha. Ah, é tipo um au pair, não? Aquele que você... Porque tem o au pair que é isso, Você esse trabalha no au intercâmbio. pair, não é? É, no au pair você cuida das crianças da casa, Não. leva ela pra escola. Não, você continua gozando dos privilégios de ser filho da família. E aí a família te leva para viajar como se... Como se fosse parte da família. Sim, vamos passar nossas férias Onde na esquiando Alemanha? na Suíça. De Maringá pra Suíça. Aí eu falei, meu Deus, nunca pensei que fosse ver neve na minha vida. Que cidade da Alemanha você foi parar? Bremen. Bremen, eu conheci Bremen. É? Eu passei 6 meses viajando na Alemanha, fazendo audição para a companhia de dança. Cara. Tinha 19 anos. Bremen é a cidade da música, é a cidade dos musicais. Tem uma história chamada Os Músicos de Bremen, que é o que dá origem aos Saltimbancos, que a história vem de lá. Sim. Então tem a estátua dos bichinhos e tudo mais. Quantos Então, anos você tinha quando você foi? eu tinha 17. Aí eu fiz 18 lá. Que incrível. Mas aí você chegou a aprender alemão também ou só melhorou o inglês? É isso que eu tô falando. Eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande. Em 3 meses eu tava falando só alemão. Aí eu falei, peraí, cara, Que louco. tudo bem, tinha uma rotina de estudo. Eu coloquei que eu tinha que aprender 12 palavras por dia. Eu tinha que decorar 12 por dia. Então eu sentava e decorava 12. Ia lá. Quando eu vi, eu tava com vocabulário suficiente para formar frases erradas no idioma. Dificílimo. Quando Aí- eu cheguei, eu não falava nem inglês nem alemão. Pra mim foi um nó na minha cabeça. Deus. A hora que eu tive que parar e falar assim, ok, preciso focar só em um. Aí eu foquei no inglês. Só que aí eu tava com isso na cabeça de que eu não trabalharia como ator mais. Eu entendi que eu trabalharia numa empresa falando idiomas, me comunicando com outros lugares. Um tradutor internacional. Alguma coisa assim, sei lá. E aí, quando eu voltei, eu fiz uma prova para uma faculdade em São Paulo, que é uma faculdade para descendentes de alemães, filhos de alemães que estão, sei lá, os pais estão trabalhando numa empresa em São Paulo. E aí, eles têm uma faculdade lá. Eu fiz uma prova, ganhei uma bolsa de estudos para Estudar o quê? estudar comércio exterior. Você estudou comércio exterior. Trabalhei 5 anos numa empresa. Gente... E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque... Por quê? Por isso eu saí de Maringá definitivamente para ir para São Paulo. O natural seria, querendo ser ator, que eu fosse para Curitiba, que tem mais uma cena próximo. teatral incrível e eu poderia estudar mais lá, etc. Mas o fato de eu ter estudado comércio exterior e ter trabalhado numa empresa me deu minha independência financeira. Claro.
Que é o mais difícil pro ator que tá começando. Me deu uma organização financeira, uma inteligência financeira para virar e falar: Entender o que você quer, né? ganhei um salário agora no teatro musical. Deixa eu ver. Vou dividir essa porra por 3. Eu não posso gastar mais, mas meu salário é uma merda. Foda-se. Eu tenho que dar um jeito de esse 1/3 caber no meu mês. Então eu lembro que eu tava no Hair, pulando assim rapidinho, eu tava fazendo o protagonista do Hair e eu tava morando de favor na casa de amigos. Eu não Já tinha largado a empresa nessa época? É. Ah, Mas você entende assim? entendo. Porque eu tinha na minha cabeça que eu não podia gastar mais do que 1/3 do salário. Mas não dá para morar no Rio de Janeiro com isso. Então eu vou 2 semanas na casa de uma amiga, 2 semanas na casa de outra. Eu fiquei assim, anos fazendo isso. Fiquei uns 3 anos fazendo isso. Morando com os amigos. Mas quando na empresa, depois de quanto tempo você falou, não, chega, eu acho que agora eu quero voltar a ser artista? Porque tava no sangue, né? Essa coisa da sua mãe foi uma influência muito forte. Eu fiquei já procurando lugares para continuar brincando, mas eu imaginava que fosse ser um hobby. Aí quando eu vi, eu tava num grupo aqui em São Paulo que virou meu grupo, assim, meu grupo, que é o Grupo Tapa. Que é maravilhoso. Que tem um grupo de uma estudos, história, eles recebem atores que queiram fazer parte, não é um big deal, assim, você chega lá e pede para fazer parte do grupo de estudos, agregam, né? Para estudar mesmo. E eu tava lá e o Brian, que é um dos diretores lá do Tapa, é um dos atores da velha guarda, ele virou e falou: olha, vai ter um teste para um musical. E nisso, só um parênteses, eu fazendo teste para publicidade de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Em São Paulo é o que mais tem, né? Não passava? Não passava em nada, mas nada, assim. Um desespero, porque eu falava: porra, minha mãe falou que eu era bonitinho. Sabe assim, como não estão me passando? A gente adolescente pensa assim, né? Tipo, por que não estão passando a gente? O que a gente fez de errado? O problema tá Decorei comigo. o texto, pus uma roupinha bonitinha. Fiz tudo que precisava ser feito. Acontece que publicidade é uma loteria, viado. A esposa do cara, do dono da porra toda lá, sonhou com uma pessoa fazendo a publicidade com uma pinta aqui. Pessoa que entrar com a pinta aqui vai pegar. Eu vejo essa limitação dos diretores de casting, desses testes de comercial, porque é exatamente isso. Se você não chegar ali com aquela... Tanto que eles, em São Paulo, tem isso. Eles colocam o figurino do personagem. Então, você tá ali, aquela camiseta já tá suada, já é o número 180 usando aquela camiseta que suada, eles só secam no secador e você entra. Só que se não for o cabelo... não, mas o cabelo. Eu já tive isso de falar, tá, você vai fazer o comercial, mas a gente quer alisar o seu cabelo. Eu falei, oi? Então, é isso. Eles têm uma dificuldade de te aprovar porque você não tem... não, mas a sua sobrancelha é um pouco mais grossa. Mas isso acontece em todas as áreas. Não existe ainda um olhar assim, precisamos dessa pessoa pela maneira como ela fez. Eu sinto que o perfil ele tem esse peso sim, muito grande. Existem os produtores de elenco que fazem dessa forma, os diretores e produtores que também agem assim, mas eu percebo que existe uma massa muito grande de testes que tem esse critério de perfil assim, acima de tudo. E você pode se beneficiar desse perfil, como você pode ser gongado pelo não perfil. Então, um exemplo, por exemplo, muitas pessoas cantaram bem no Hair, na audição. Eu tinha o perfil do personagem. Eu entrei em pânico naquela audição. Em pânico, a hora que eu li que estava escrito assim: eu autorizo ficar pelado se eu passar no teste. Eu falei assim: como assim? Não quero. Aí eu assinei assim, tipo... que minha mãe vai achar? Eu autorizo que filmem minha audição. Eu... assinei em pânico. E não sei, cheguei todo cagado. Voltando da empresa, que essa é curto, eu comecei a fazer teste para fui fazer teste para um musical chamado Bark. Sim, eu tenho uma amiga que fez. Mamá Trindade. Mamá Trindade. Sim, Mamá Ela era Trindade. do elenco, eu virei super swing do elenco. Porque eu já tinha um elenco, eles precisavam de um swing. E foi meu primeiro trabalho musical, sendo substituto do elenco masculino. Essa é a função do swing, né? É bom a gente falar pra quem tá ouvindo que não sabe o que é swing. Não é uma casa de swing que você vai... swing, não. O swing é aquele que tem que aprender cobre o plot os outros de plots. todo mundo e fica desesperado, implorando. Porque nunca sabe quando vai entrar, se vai entrar. Cara, Marcelinho Ferrari, eu era substituto dele. Aí ele virava e falava assim... eu tô bem pra entrar. Com brotoeja na cara. Eu falei: Marcelinho, pelo amor de Jesus Cristo, você tá mal, querido. Vai pra cama, vai pra casa. Eu tô sendo pago pra isso.
Aí ele, não, deixa que se o produtor falar que você pode fazer, você faz. Eu, larga esse osso, garoto. Eu consegui fazer 2 vezes a peça, em 6 meses. Foi desesperador, não tinha porque vocês eram... E era uma peça difícil, né? Eram cachorros, né? Todo mundo... toda essa... Só que a gente não fazia parte do elenco pra pelo menos brincar um pouco. A gente ficava na coxia ou na plateia. Era muito doído. Que dor no coração. Mas você já cantava? Como é que veio o canto, apareceu o canto? Porque teatro lá com a sua mãe, mas aí o canto... Mas eu cantei lá com a minha mãe também, as primeiras peças que tinham um pouco de música, eu comecei a cantar. Já tinha uma influência musical, então, o trabalho da sua mãe Meu ali? avô toca instrumento pra caceta, sempre tava na casa dos meus seja, uma avós, ele família tocando, cantando músicas. Que já tá realmente ali impregnada essa coisa artística. Então o canto acabou vindo naturalmente com o fazer. Exatamente. Aí fui fazer coral quando eu tava em Maringá, que eu gostava de cantar. Ficava no meu quarto cantando as músicas em inglês ou em alemão, que eu queria estudar, etc. Enfim, aí... Mas só porque eu vou e volto. Não, é maravilhoso, eu acho pela minha incrível. inconstância. Não, é incrível. Aí, tava no barco e quando eu vi, eu tava fazendo o teste pro Hair. Pro Hair. Que eu tinha ouvido falar na internet, no site, acho que da produtora, da Aventura, e aí fui... Mas antes de Hair não teve Mulheres de Shakespeare? Teve. Mulheres de Shakespeare foi? Mulheres de Shakespeare também era musical? Não. Era uma Mas peça. eu cantava. Gostam de você cantando, é isso. A música sempre tá nos trabalhos que eu faço, em tudo. Eu não posso excluir ela. Mesmo que seja um trabalho assim, eu vou fazer que nem dublagem, vou cantar. Uma peça, não sei o que, vai ter uma música. Tá presente. Sempre tem. Aí aquele cara que não passava em teste algum de publicidade, de repente virar o protagonista de um dos maiores musicais, assim, que estavam rolando no momento, eu lembro Pra que mim foi uma coisa assustador. Gigantesca, né? Com a direção do Charles Miller. Não, era o e do musical Cláudio mais Botelho. esperado. Todo mundo fez teste pra aquela porra. Eu vi, assim, gente muito conhecida de televisão indo lá fazer teste. Todo mundo queria estar no Hair, né? Todo mundo queria estar no Hair. E aí, de repente, eu era o protagonista do espetáculo. Não que isso signifique alguma mas coisa. é que é um papel importante. É um papel de leads, né? De levar a história. É uma responsabilidade muito grande estar ali contando aquela história, e não é uma história muito fácil, a do seu personagem, né? Então rolou um pânico mesmo, assim. Eu fiquei muito panicado. Mesmo, assim. Foi muito importante, assim, para uma construção de caráter minha. Porque eu não tinha... Eu era uma criança numa responsabilidade muito grande e tendo que lidar com essa coisa de vir para uma cidade nova. Porque foi aí que você veio morar no Rio de Janeiro. Mudei a um outro espaço, eu não conhecia ninguém aqui. Não, e uma estrutura de musical que você chega, são outros 20 atores, produção, câmera na sua cara, porque era uma época que tinha muito isso, né? De Meu se Deus, filmar aí tinha um tudo. reality show acontecendo no meio dos ensaios, viado. Então, assim, eu assim, desesperado, panicado, chorando num canto, de repente vinha uma câmera assim, ó. Eu falava, Tá não tudo é possível, bem? seu filho da mãe, você vai me filmar aqui. Me deixa ter o meu pânico sozinho. Deixa o meu momento. Porque é isso, né? Invasivo. Isso como é que você lida com isso? Essa questão da câmera, por exemplo, num processo de criação, que você é o momento que você está mais frágil, é o momento que você não sabe merda nenhuma se o caminho é esse ou esse. Odeio. Agora no Senna, eu vários momentos pedi. Falei, por favor, queria que você não filmasse esse momento, porque... Não, porque você sabe, assim, às vezes é aquela nota que não está chegando, aquele texto que não está da maneira que você quer que esteja. E como você faz? Não, e esse não é o problema, porque eu acho que o processo de criação, ele vem da falha. Você vai errando até que você chegue em algum lugar. O problema para mim, na verdade, no Senna era a exposição física. Muitas vezes eu estava numa posição... sei lá, numa postura, ou vamos supor, com o Baudelaire puxando meu saco pra cima, sabe? Umas coisas meio nada a ver. E aí esses momentos eu achava um pouco íntimos demais, sabe? De estar ali compartilhando não era erro, era só exposição desnecessária em alguns momentos. Aí eu pedia, falava, agora não filma agora não. Você pedia, você fazia delicadamente, se colocava claro, no falava, lugar. não quero que me filme. Excuse me. Falava, vai depois. Depois deixa eu fazer mais uma vez. Eu juro que eu faço tudo de novo depois pra você, sem essa nhaca aqui puxando minhas cuecas pra cima. Mas fazer Ayrton Senna, como é que foi isso pra você? Porque um dos maiores, o maior ídolo do Brasil, né? Até hoje, as pessoas choram assistindo qualquer coisa. Só de escutar o Pam Pam Pam, acho que já vem reverbera aquele sentimento de orgulho desse grande herói da nossa nação. Como é que foi isso pra você? Existe uma responsabilidade no lead
lead, que é conquistar a plateia nos primeiros 2 minutos. Isso precisa acontecer. Quando a dramaturgia ela é generosa com o lead, e isso nem sempre acontece, isso acontece muito rápido, sem que você tenha que fazer muito esforço. Você chega, no caso do Hera era assim, era muito generoso comigo. Um texto fantástico. Era um texto fantástico no começo. Eu coloquei uma brincadeira que eu fazia assim, falava, sabe aquele que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Aí no texto era sou eu. Aí eu botei um negocinho que eu só fazia. Pronto, eu falei assim, ok, eles estão comigo. Opa. Dali em diante era papa, vamos brincar. O Ayrton Senna não precisava fazer isso. As pessoas já chegavam iam amando. gostando, né? É o Ayrton, pronto. Colocou o Abria macacão. a cortina, eu tava parado, uma luz em cima de mim, eu de macacão, um Babyliss maravilhoso. O povo já chorando. E eu só ouvia. Babyliss. Assim, uma fungação na plateia, porque as pessoas são apaixonadas pelo Senna de um jeito assim. Filha da mãe, por que você deixou a gente? É uma saudade muito grande. Então não podia atrapalhar a experiência delas, na verdade. A minha função Viver não era esse momento, né? Então foi muito diferente de ser um protagonista convencional de uma história. Eu não poderia atrapalhar a construção do imaginário do público. Ou seja, quanto menos eu fizesse, melhor. Tanto que muito texto durante o processo eu virava pro Renato e falava, Renato, vamos limar isso aqui, tira, tem demais, tem texto demais. Quanto mais físico o espetáculo for, melhor pra gente. E o Renato amava isso, que ele adora performance. Então, vamos que seja uma brincadeira, que eu fique trocando de marcha o espetáculo inteiro, mas vamos trocar de marcha e vamos deixar que o público construa isso. Porque eles já têm o Senna na cabeça deles. Se não vai contar uma história que não era a ideia do espetáculo, contar uma história do Senna e vai lá e resolve isso e faz aquilo. Não, era uma sucessão de lembranças o espetáculo. Se você não está me dando a responsabilidade de liderar uma história, você está me dando só a responsabilidade de ser o cara do imaginário popular em cena. Então, quanto menos... Exato. O que me impressiona, eu lembro de você nas audições. A gente se cruzou algum momento ali nas audições. Sim. E o que mais me impressiona no seu trabalho é o seu foco. Você é uma pessoa muito focada. Você tá ali... É engraçado isso. Assim, a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar juntos. Só te conheço de ver o seu trabalho, de ter amigo em comum. Você fez teste pro engenheiro, não foi? Fiz teste pro engenheiro. Eu acho que eu assisti o seu teste. Você viu meu teste? Eu tava esperando para entrar para fazer o meu. Foi uma loucura ali. Foi bem intenso. Não viu. Assistindo você ficava na porta. Eu fui depois de você, eu acho. Eu lembro você saindo super nervoso, lembrei agora. Total, né? Eu acho que se você tiver uma técnica e falar assim, vai lá e entra tranquilão, você me fala, porque... Menino, eu saio chorando na sala. A gente, fora, quer dizer, você fica em casa naquela tensão, estuda, e chega lá, o cara fala, não, é isso ou aquilo. É isso, a gente se dedica demais, é um trabalho árduo do ator, né? Mas o que mais me chamou a atenção em você foi isso, esse foco, assim, eu falei, caramba. E eu já te vi ali no personagem, é muito engraçado isso. Quando vi, eu falei, cara, é o Hugo, com certeza. Porque, não sei, tinha uma energia ali, e tanto que depois foi lindo de ver. Mas eu acho legal isso, essa sua dedicação. Você é um cara que você estuda muito para chegar pronto no teste, ou você é daquele que dá uma olhada, vai, vê? Depende do teste. Depende muito. Se eu tiver alguma... No caso do Senna, não tem como você chegar e fazer qualquer teste, né? Não, e tinha 2 músicas para aprender, mais texto. Era um material gigantesco, um texto imenso, muitas páginas. Um texto, só para vocês terem noção, era um texto, o pessoal que está ouvindo aí, que a gente esquece, né? Que o pessoal está ouvindo a gente. Ver a câmera já acha logo que eles deram pra gente um material gigantesco e pro Senna a gente tinha que estar dentro do carro. Aí eu falava, mas nunca que o Senna ia ficar tendo essa falação toda dentro do carro, gente. Conversando, falando, agora eu vou passar, agora eu tô a tantos quilômetros por hora. Imagina, ele fica em silêncio. Mas tudo aquilo era dentro da cabeça dele. Então, com a liberdade poética da dramaturgia e do estilo literário que estava sendo aplicado ali, sim, ele falava dentro da cabeça dele. Mas como é que você faz isso? Eu não tinha um carro, eu não tinha a marcha para trocar. Então
fiquei experimentando aqui em casa uma série de O que movimentos. poderia ser... E aí eu cheguei num movimento simples que pra mim foi que era bater na minha coxa. Aí eu falei, cara, eu vou fazer só isso. Vai ser o movimento. Então, em alguns pontos específicos do texto, eu armava uma cadeira e batia. E quando não, eu pegava e voltava. Dava um passinho pro lado, como se fosse... Fiz uma curva. Dava um passinho pro outro. Batia, como se fosse uma brincadeira de criança. Fui, sentava no chão. Comecei a pensar, cara, isso é uma peça física. Isso não é uma peça realista. Eu não vou subir num carro, a não ser que seja uma maluquice com mapping. Videomapping, você ali... Falei, não sei se vai ser isso, mas... E aí, mal sabia eu que quem tava na banca era a Lavínia, que é, tipo, a mulher da dança contemporânea, e ela falou assim, viado, te amou, passou. né? Te amou. É isso que eu quero. É. O Renato, que é da performance... Porque é realmente muito desafiador, né? Como é que você vai colocar ali uma corrida de Fórmula 1 no palco? É igual o futebol, que eu acho muito difícil e muito arriscado. Você tem que esquecer, você tem que achar lado um simbólico, lúdico, né? Então, eu gostei de saber disso, essa coisa do corpo. O corpo para você é uma coisa, você constrói a partir do movimento ou você vai na palavra e depois o movimento vem naturalmente? Todos os métodos são Cada bons. você... Não me fecha em método, não. Você tem, tipo... No caso do Senna, tinha que partir do movimento. Por ser um espetáculo físico e... No caso do Yankee, por exemplo, era total da palavra. Era total, assim. O que estava sendo dito era mais importante do que a maneira como eu estava me mexendo ou algo do tipo. Às vezes era importante parar e só contar a história. Pá. Porque era um musical muito de história, de narrativa, né? Que máximo. Eu vejo que você é um cara super engajado também no Instagram, assim, nas suas redes sociais. Tem um engajamento muito forte, essa coisa de você é vegano, as coisas que você utiliza. Uma bicha vegetal. Uma bicha vegetal. Uma vez eu fui escrever bucha vegetal. Saiu bicha vegetal. Aí eu falei, gente, gostei. E postou sem querer ou não? Não, eu postei de propósito mesmo. Uma bicha vegetal. Como é ser uma bicha vegetal engajada? Ai, meu Deus, começou... Tudo começou quando eu era apenas uma plantinha. Era uma minhoquinha. Ai, cara... as questões LGBTs pra mim sempre foi um assunto do qual eu fugi com todas as forças. Eu sempre tive a certeza de que a partir do momento que alguém soubesse a respeito da minha afetividade, que eu não teria trabalho e isso seria o meu fim, a minha infelicidade e a minha solidão. E eu tinha certeza que o meu ideal romântico seria alguém discreto e fora do meio. Ou seja, alguém que rejeitasse o universo LGBT e... Afinal de contas, ninguém queria ser aquela bicha do colégio, sabe? Aquela uma que todo mundo... Então, tem aquela coisa de você ter que ser discreto e ninguém saber, e aí você vai ter o ideal romântico. Ah, viado, chegou uma hora que eu virei e falei assim, não, eu quero viver uma história, quero ter uma relação, quero ter... Quer ser você. Quero ser eu. E para isso eu preciso dizer pro mundo, e aí vamos ver. Vamos ver o que acontece. Sendo uma pessoa pública é difícil, né? Porque... Passou a ser insustentável, na verdade. Imagino. Não é que foi uma escolha que eu falei, agora eu vou fazer isso. Chegou uma hora que eu falei, não consigo mais dizer qualquer coisa. Não, porque Estou ao todo solteiro. tempo, né? Não, e ao todo tempo era isso, assim. Como é que estão as namoradas? Parece que eles meio que cutucam, né? Eles gostam de... Eles sabem. Sabem e cutucam porque vem demais, né? Falar qualquer coisa que não seja o padrão vem demais do que o padrão. Perceber o constrangimento da pessoa, muitas vezes, que está respondendo também. Uma vez um cara veio me perguntar numa entrevista assim, e aí, quando a mulher sai do banho toda molhadinha, o que você faz? Aí eu falei, cara... Enxugo. Depois eu pensei, eu podia ter dado uma toalha pra ela, mas a piada tava pronta, né? Era só ter respondido isso, mas eu... Travei, fiquei em pânico. Falei assim, cara, eu não tô entendendo. O que você tá me perguntando? E isso aí, assim, Mas você entende a sua responsabilidade enquanto influenciador ali? Entendo, porque eu fui um garoto que achava que eu era o único no mundo. Só existia eu e a bicha do colégio, aquela que era zoada demais, porque já era assumido, já
já era livre, já era feliz, mas sofria os preconceitos, né, por conta disso. E hoje eu invejo muito essa figura dessa pessoa que já foi tão corajosa tão cedo. Eu hoje falo assim, eu queria ter sido esse cara no colégio que todo mundo sabia que era gay e não tinha medo de falar e já tava ali, entendeu? Sofrendo as consequências independentes. Antes, porque vai sofrer em algum momento. Vai sofrer, exatamente. Já o lida caminho, logo, Exatamente. Aí, em relação a essa questão, né, dos atores que estão iniciando, que você, né, depois desse percurso todo que você já percorreu, dos nãos que você recebeu na carreira, dos sims, o que você acha? Você acha que existe uma fórmula ou é estudo? Qual é a sua dica para esses atores? Existe uma fórmula. A fórmula é você realmente procurar se inteirar ao máximo daquele personagem, não ter vergonha de fazer teste. A fórmula no sentido assim, você não pode perder a naturalidade em se expor. Quanto mais natural você se sentir fazendo uma cena na frente dos outros, recebendo julgamento... Não ter medo, né? Não ter medo. Assim, ter medo, mas ir com medo mesmo, entendeu? Vencer o medo, né? É pensar assim... Porque o que eu escuto muito dos colegas, dos amigos e tal acho que eu nem vou fazer o teste pro Chicago agora, porque... não tem nada a ver com o meu perfil e não sei o quê. Dane-se. Sabe por que você tem que fazer o teste do Chicago? Porque a pessoa que tá lá na direção musical, ela vai escutar você cantar agora. E eles vão virar e falar, ele não tem nada a ver para esse musical aqui. Mas, nossa, ele tem uma cara de fulano daquele outro musical. É oportunidade, né? Vai lá, dá sua cara a tapa e faz o melhor possível que você... Mesmo sabendo que você não vai passar, mas faz... Pensa que você está fazendo audição para um outro musical que vai ser daqui 5 anos, porque é isso. Então, o lance do teste que eu falei de publicidade lá atrás, que eu não passava em nada, eu uma vez passei em um. Eu fiz preservativos Prudence. Olha. Uma cara de safadão, assim, olhando assim. A garota vinha, tirava o sutiã, pulava numa cama elástica, uma perereca assim, um salto gigantesco, caía em cima de mim no sofá. Uau. E eu me lembro do Brian, que foi muito escroto comigo, virou e falou assim... Sabe qual que é o seu problema, Hugo? É que você tem que perder essa sua carinha de mexer. Aí eu fiz assim... Oi, querido, imagina se fosse o contrário. Eu viro pra uma garota e falo, você tem que perder essa sua cara de puta. Nossa. Aí eu... Que isso quer dizer? Aí ele falou, essa sua carinha que tem que ficar seduzindo o tempo todo, esse olharzinho sedutor, isso aí você tem que aprender a perder. E, cara, isso foi tão importante ele ter falado de um jeito escroto. Porque mas foi... te deu um chacoalhão. Talvez eu tivesse viciado em estar aqui o tempo todo, ó. No comercial, né? Na sedução. O tempo todo aqui conversando e pá, não sei o quê. E não tava focando onde eu tinha que focar. Mas o único teste de publicidade que eu passei foi para fazer um olharzinho. Ou seja... alguma coisa adiantou. A sedução tava ali de alguma forma te ajudando. Não tenha um preconceito com o que é simples e o que é considerado barato. Não tenha um preconceito com estilos de interpretação. Toda interpretação é muito válida. Você vai fazer a comédia mais escrachada, o texto mais simples, as piadas mais antigas, mais batidas, faça bem feito. E uma coisa que eu amo o Brian, cara, hoje. Outra coisa que o Brian falava muito, que eu amava, era originalidade é categoria de nota em escola de samba. Não é um foco de ator. Não queira ser original. Não queira fazer o que ninguém fez. Você não vai revolucionar o teatro e a dramaturgia. Ninguém está esperando pela sua grande atuação para revolucionar o mercado. Não se ache tão especial assim, viado. Nossa, esse Brian é maravilhoso, quero conhecer. Ele é incrível. Aí e era muito que eu tava, a vibe que eu tava, né, jovem, pensando... A vaidade, né, do jovem artista. Que é importante por um lugar também, no sentido de construir uma autoconfiança. Mas em algum momento você tem que trocar essa autoconfiança por segurança. Acho que são coisas um pouco diferentes, né? E é isso. Então, olhe o que os outros já fizeram. Assista e tente pelo menos fazer igual.
Se você conseguir fazer igual o que o ator fez 10 anos atrás, cara, você tá no caminho. Não acha que você vai... Tá todo mundo só esperando a sua atuação agora. Querer ser um gênio, né, o tempo inteiro. Não, é uma coisa... Ninguém é gênio. Ninguém é gênio. É sempre todo mundo se inspirando em alguém que fez parecido. É querer fazer o seu melhor sempre. Eu sou dessa opinião, assim. O que é o meu melhor? O que eu posso dar de melhor pra esse personagem, pra essa... Exato. Pra essa e aí vida. você vai descobrir o seu. Que é uma história foda. Eu fui na casa do Pedrinho HMC, que é do Põe na Roda, o canal. Sim. Aí... conheci alguns amigos dele e no meio disso conheci a Glória Groove, que tava lá. E ela virou pra mim e falou assim: tem que agradecer porque eu assisti Hair e por conta de Hair eu descobri a minha drag. Aí eu, o quê? Falou assim, pois é, aquele espetáculo mexeu muito comigo. E quando eu vi a Margaret Mead, que era o personagem que o Danilo Tim fez, que o Zé Azul fez em São Paulo, ali eu entendi qual era o meu tipo de ator. E eu entendi a minha identidade artística, então eu quis fazer uma drag no teatro, e aí fui fazendo aula. Que maravilha esse relato. E aí ela virou a Glória Groove. Glória Groove! Demais. Que coisa louca. Canta muito, né? E é Canta um muito. puta artista. E foi por conta de um espetáculo de teatro musical que era um jovem artista estudando e querendo se descobrir. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Porque a gente às vezes acha que tá fazendo aquela peça, ninguém viu, é pouco, mas os 10 que viram, vai ter uma causa ali que você... Uma sementinha que você plantou ali. Eu acho que o grande desafio do ator hoje é ter estabilidade financeira. E para isso a gente precisa se investigar um pouco mais. Não ter medo de ter profissões paralelas. A arte ela é muito ingrata com aquilo que a gente tira do bolso, do próprio bolso. Já haviam me dito isso na época que eu comecei a estudar teatro. Que falavam assim, os velhos falavam: os deuses do teatro não perdoam quando você faz dívidas. Nunca venda seu carro para fazer um espetáculo. Nunca hipoteque seu apartamento para você ter a sua grande... para comprar uma viagem para um teste. Nunca faça isso. Você pode pegar pano de prato, vender no sinal e com esse dinheiro fazer. Mas não use o dinheiro da sua própria arte para você fazer investimentos muito elaborados. Porque os deuses do teatro são muito cruéis, eles não gostam disso. Eles falavam assim, o dinheiro que você conquistou com a sua arte é para o seu sustento e para a sua felicidade. Eu não entendia isso que eles queriam dizer com isso. Óbvio que você vai fazer investimentos, etc. Mas, cara, não tenha medo de ter uma profissão paralela. E tem vergonha, né? Falar, eu sou ator, não consigo nem me bancar, mas... Não, cara. Uma vez um cara veio me mostrar um piloto de uma série falando: nossa, eu quero que você faça a segunda temporada, porque essa aqui, com esse piloto, eu já tenho os atores pra primeira, eu vou te mostrar o piloto. Ele vendeu um apartamento, ele alugou helicóptero pra fazer cena. Eu olhei o piloto era muito amador. Muito amador. Eu vi todo o trabalho e o esforço que ele teve fazendo. E nunca foi pra frente, isso já tem mais de 15 anos. É um risco, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, assim, de cometer grandes... Nossa, eu vou arriscar grandes chances. Ter sabedoria do tamanho do passo que você vai dar. Se você quer fazer ter um grande risco, volte 2 casas na questão da idealização da profissão. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz nesse sentido. Hoje eu acabo investindo um pouco de grana que eu consegui guardar nesses últimos anos, que foram muito bons para mim. Eu acabo investindo em outras áreas. Que é o melhor, eu acho que é onde você vai mais crescer. E eu não vou pegar uma grana para fazer... agora eu vou fazer... Eu tenho 2 musicais compostos. Quero fazer um dia. Mas eu vou fazer se alguma empresa patrocinar. Não vou mesmo pegar o dinheirinho suadinho que eu peguei e guardei para me jogar em cima de uma... A gente sabe que a gente trabalha para os próprios artistas. E a gente sabe que os artistas querem ingresso amigo. Isso é verdade. Eu agora produzindo vivi muito isso. É o ingresso... às vezes nem é o ingresso amigo, é o VIP mesmo. Que a procura maior é do VIP do que o ingresso amigo. É, do VIP.
Ó, acho que a gente tem conversa aqui pra ir até... Daria uns 3, 4 episódios de Desculpa, podcast. eu falo pra Não, é caralho, incrível, cara. é incrível. E que bacana. Obrigado por compartilhar suas histórias. E parabéns pela sua trajetória. Parabéns pra você também, Parabéns por, sabe, persistir e querer levar tão a sério esse ofício. Muito obrigado. Parabéns, seu lindo. Podcast é o futuro, né, cara? Podcast é o futuro. É o passado e é o futuro. Virou... E é isso, é uma comunicação direta ali. A gente fala que é on the go. Tipo, você vai escutar, você tá indo pra Obrigado academia. por vocês terem escutado, galera que viu pelo YouTube. Obrigado pela Isso. paciência.